você está num estado terrível. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Nós temos um costume de atribuir a Deus no meio da dificuldade um Deus que esqueceu da gente, um Deus que esqueceu a promessa, um Deus que não é mais zeloso. E nós estamos falando aqui para casais, e no meio do casamento é a mesma coisa. Se não tiver um elo forte, quando o dia ruim bate, o que nós vamos fazer? Vamos questionar o nosso parceiro? A culpa é sua? Porque foi você que fez assim? Não, a culpa é sua, porque você fez isso sem me consultar. Nós temos que entender que o nosso relacionamento, ele é muito mais do que simplesmente uma união de duas pessoas. Quando Deus colocou ele ou ela na sua vida, você fez um voto que seria estar na felicidade, na tristeza, na doença, até que a morte separasse. Mas a morte nem chegou. Chegou o dia ruim e você já está querendo que essa situação te separe. Não é verdade? E nós temos que entender. Se você quiser abrir a sua Bíblia agora, Eclesiastes 4:12. Quem achou, diga amém. Está aqui no telão. E diz assim, ó: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebrará tão depressa. O casamento é isso aqui, ó. É um cordão de 3 dobras. A mulher é um cordão, o esposo é outro, e o terceiro cordão é Deus. Quando tem esses cordões, não tem como se romper. Porque o principal no relacionamento, se não for Deus, muitas das vezes nós vamos fazer o quê? Agir por nós mesmos, pelo momento. Quantos casamentos foram destruídos por uma atitude isolada naquele momento, que foi falado algo, ou uma atitude que foi tomada e que depois não teve volta. Mas quando se tem Deus no meio do relacionamento, é diferente. Porque muitas das vezes um pode entristecer o outro, mas aí o que você faz? Você vai ajoelhar e você vai falar: Senhor, eu ouvi isso, mas eu sei que foi da boca para fora. Então não permita que no meio dessa brecha o diabo ele venha atrapalhar o meu casamento, a minha união, porque eu fiz um voto. Ele é a pessoa que eu quero para a minha vida. Sabe por quê? Porque tem Deus. Hoje em dia dá até, como eu posso dizer, os relacionamentos no dia de hoje são relacionamentos abertos,
onde muitas das vezes a pessoa se casa e atores, atrizes falam que é um relacionamento aberto, que a pessoa pode ficar com outro, de tanto que ele volte para casa e continue amando ela. Relacionamentos em que não se tem mais valores. Mas por quê? É um cordão de duas dobras. Quando a dificuldade vem, esquece todo aquele amor, todo aquele carinho, cada um vai para um lado e está tudo bem. Passa-se uns dias, um outro já está com uma outra pessoa, o outro também, e parece que nada aconteceu. Mas quando Deus está no meio do relacionamento é diferente. Glória a Deus. Nós vemos que quando Deus criou o homem e a mulher, quando assim então foi quebrado aquela aliança, o Senhor ele colocou uma sentença, não foi? E que sentença foi essa? Ó, agora Adão, você vai ter que trabalhar, e você, Eva, vai sentir dor de parto. Agora você vai gerar, você vai sentir dor. E aqui vocês não vão poder mais ficar. Só que a Bíblia em nenhum momento vai dizer que Eva foi para um lado e Adão foi para outro. Porque independente do erro, ainda tinha Deus. Então que você entenda o que Deus está querendo dizer nessa noite. Não deixa um momento difícil rachar essa relação. Quem constituiu essa união foi Deus. E o que Deus abençoa está abençoado. Então não pode ser um dia ruim, uma fase ruim, que pode quebrar essa união que Deus fez. Você fez um voto de amor. Você fez uma aliança com Deus. Então o que pode ser quebrado? Uma palavra errada? Um dia que você não estava bem? E se você for pesquisar, na atualidade tem mais divórcio no meio do povo cristão do povo do mundo. Porque muitas das vezes só está de aparência. E muitas das vezes não chama Deus para o relacionamento. Sabe por quê? Eu costumo dizer que a pior coisa é quando nós nos acostumamos com Deus. Quando você não conhece muito bem uma pessoa, você tem um respeito, a sua fala é diferente. Vai passando o passar do tempo, o seu tratamento de ser com aquela pessoa já não é mais da mesma forma, porque você vai estar se acostumando com ela. Aí o respeito vai se perdendo. Com Deus é a mesma coisa. É por isso que eu e você temos que buscar a Deus, conhecer a Deus todos os dias. Porque Deus é novidade de dia. Deus é novidade para mim e para a sua vida todos os dias. Que a palavra dele se renova todos os dias. Então quando eu e você acostumamos com Deus, a gente vai deixando ele como se fosse o nosso amigo. Aí quando a dificuldade vem, nós vamos consultar a quem? Quem vai ser a nossa válvula de escape? Quando o casamento há uma confiança, o
diabo ele não consegue prevalecer. O ano passado eu passei uma dificuldade muito grande, a pastora Dani está aqui. E foi algo que o inimigo ele veio para destruir o meu relacionamento. E foi algo que foi lutado, irmãos, que foi conquistado. A Bíblia fala que o céu está da força. E eu consegui ali pela força do propósito, da oração. E eu orei 5 anos pela pastora Márcia. 5 anos. Foi fácil? Não foi. Só que nós sabíamos da promessa. O diabo ele também sabe a potência que você, homem, você, mulher, vai ser nas mãos dele. E o papel do inimigo ele é fazer o quê? É destruir essa aliança, esse elo. Alguma brecha ele vai tentar achar para destruir. Uma vez eu ouvi uma pregação sobre o laço do passarinheiro. E aquele pastor ele falava que para cada tipo de pássaro tem uma estratégia para pegar. Então o diabo ele não tem pressa de destruir a minha e a sua vida. O diabo ele não tem pressa de destruir o seu casamento. Porque como eu falei aqui, nós somos um cordão de 3 dobras. Se em algum momento Deus não estiver no meio, é batata, irmão. Não tem como, sabe por quê? Porque vai ter um dia que eu e você nós vamos estar vulneráveis. E parece que uma coisinha fora do lugar foi uma tempestade que entrou dentro do lar e acabou com tudo. Aí o inimigo olha ali e fala assim: hoje é o dia. A gente não tem costume de falar, esperei com paciência no Senhor. O diabo também vai falar assim: esperei com paciência em você. Hoje eu te peguei. Por isso que é importante a união de um casal. Não é simplesmente para ter alguém do lado porque é bom. Não é. Eu trabalho, eu saio cedo, se precisar eu viro à noite, porque Deus me deu uma esposa maravilhosa e eu tenho que trabalhar para fazer ela bem, ela feliz. E assim também era. É uma troca de amor, não é de obrigação. E quando a gente olha um para o outro como se fosse uma obrigação, Deus já não está mais no meio. Porque dia difícil vai ter, lógico que vai. E aonde o inimigo mais tem atacado é no financeiro. Se o financeiro estiver ruim, irmão, caiu a casa. Nem mais em Deus a gente confia. Não é uma verdade? Aí eu falo para você mais uma vez: quem somos nós quando nós estamos perdendo? Foi o que Jó falou. Queremos só o bem e não o dia ruim. Nem todos os dias faz sol, nem todos os dias vão ser frio. E há a necessidade de cada dia para se ter um equilíbrio. Porque Deus conhece o seu coração. Tem que ter um espinho na carne. Tem que ter um dia difícil. Tem que ter um dia de sol. Também tem que ter um momento bom, momento de alegria.
mas também vai ter que ter um dia de aperto. Irmãos, quem criou eu e você foi Deus. Deus, Ele sabe o jeitinho de manipular eu e você. Quem tem filho aqui sabe, só de olhar quando o filho vem, o que ele quer. Com aquele charminho, com aquele jeitinho de ser. Eu e você também somos assim. Deus, Ele sabe o que eu e você precisa. Então tem que ser do jeitinho dele. E nós somos a imagem e a semelhança de Cristo. Quem tem o Espírito Santo dentro dele não pode ter contenda. Há sim divergências, e cada um pensa de uma forma. Um respeita de um lado e o outro respeita do outro. Ouve a voz de Deus e continua a vida andar. E o relacionamento é isso. Ninguém manda em ninguém, ninguém é dono de ninguém. Aonde se tem o respeito. Pessoas dentro da igreja com ciúme muitas das vezes porque o irmão deu a paz do Senhor para a irmã. Aonde está Deus nisso? Nós temos que entender que o papel do inimigo é destruir o que Deus está construindo. Glória a Deus, aleluia. E sempre vai ser assim. No começo foi assim. O Senhor criou o homem, deu uma disjuntora. O inimigo, ele tentou achar um jeitinho de destruir. Você acha que hoje vai ser diferente? Ele segue com o plano dele. Mas enquanto ele segue com o plano dele, Deus também segue com o plano perfeito da salvação. Falando de... vou chamar o pastor Samuel e a pastora Cris aqui, para trazer um louvor para a gente. Mas vocês entenderam, irmãos, o que Deus já quis dizer nessa noite? O relacionamento é isso. E naquele momento difícil que eu passei, nenhum momento a minha esposa abriu mão, ela esteve comigo ali. Glória a Deus, aleluia. E isso é confiança. Isso é você ter uma pessoa leal do seu lado. Aleluia, Deus. Eu chego em casa, irmão, posso deixar o meu celular onde for, a hora que for, posso deitar, dormir tranquilo. Ela também é a mesma coisa. Cada um sabe a senha do outro, não tem esse negócio. Glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque é um casamento constituído onde Deus está no meio. Então aqui não tem meio termo, não tem um jeitinho brasileiro. É a confiança. A confiança é a base de um relacionamento firme e sólido com Deus. Se você tem um casamento onde você não tem uma liberdade, então não é um casamento, é uma prisão. Tudo que Deus permite eu conquistar, não é uma conquista só minha, é uma conquista nossa. E ambas as partes.
Porque o relacionamento é isso. Não é ninguém ser maior que ninguém e melhor do que ninguém. Amém, meus irmãos? Eu espero que os irmãos tenham entendido o que Deus tem falado. Recebeu o pastor Samuel, a pastora Cris agora. Com as palmas bem alegres para Jesus.